Eladio, você comentou um pouquinho aí até sobre essa tua viagem para a China, né, então, assim, que você teve lá e teve algumas coisas. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência da China. Então, assim, eu escuto muito a ideia de que para pagamentos ou para a parte financeira você tem soluções lá bem mais avançadas do que a gente aqui no Ocidente. Foi um pouco dessa tua impressão também? Com certeza. Quando a gente começou a Payface lá atrás, a gente escutou muito em que, de fato, eu até comentei agora há pouco, que o QR Code era o futuro, enfim, que na China só se pagava com QR Code. E no fim, quando a gente começou a Payface, a gente foi observar o que que lá na China estava sendo feito, dado que ela era grande benchmark de mercado que fazia pagamento com QR Code. E a gente se deparou com o nascimento de soluções como a Smart to Pay, na época dentro do grupo Alibaba, Knight Financial, hoje são empresas separadas e concorrentes, inclusive. E a gente viu, poxa, os grandes mercados que criaram essa solução de pagamento com QR Code estão olhando agora para a biometria. E, de fato, é uma coisa que motivou mais a gente ainda a começar o que a gente já estava fazendo lá atrás. E 5 anos depois, a gente teve a oportunidade de ir na China. Essa viagem era para ter acontecido em 2020, e aí aconteceu a pandemia, depois a China fechou em 21, 22, então, de fato, a única janela que abriu foi agora em 23 para ir. A gente aterrissou na China em dia 1º de setembro. Dia 22 de agosto foi decretado o final do uso da pandemia, da máscara dentro dos ambientes fechados, aeroporto, avião. Então, no fim, 8 dias depois que liberou tudo, a gente esteve lá e isso foi há um mês atrás. Então, é só imaginar aqui no Brasil a gente está 1 ano e meio, possivelmente um pouco mais, mas 1 ano e meio pelo menos, sem as máscaras. Lá a gente está falando de 2, 3 meses de máscara no ambiente fechado, na região, e 20 dias sem máscara em avião e aeroporto. Então é um negócio muito recente, assim. Então agora que a China está abrindo, na prática ainda tem muita restrição, mas não é obrigado, né? Então, assim, são restrições que culturalmente as pessoas fazem. Lá se tem uma cultura muito de seguir os outros, mas, de fato, ainda você tem a liberdade de ficar sem máscara, mas tinha momentos em que eu talvez era a única pessoa sem máscara nos ambientes que eu estava. Então, ainda é muito forte isso lá. E tão rápido quanto foi o início da pandemia, o final também foi. Então, foi decretado assim. Shanghai, por exemplo, estava como se nada tivesse acontecido, assim, em um mês tudo estava Todo normal. mundo aproveita, né, um pouco do que a gente sentiu aqui, a questão de 1 ano e meio atrás, de que, cara, bom, agora tenho liberdade, né, então um pouco disso, Exato. né.